paz de Cristo a todos, uma boa tarde. É um prazer novamente estar aqui nesse domingo com todos os irmãos, como todos os domingos, né? Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver quem está aqui conosco aí na nossa live. Eusemi, irmã Eusemi Chamarelli, a paz de Cristo, minha querida. Ana Lúcia, a paz de Cristo. E todos mais que estão entrando aí, que vão entrar, que sejam bem-vindos. E a gente está aqui meditando na palavra de Deus. A gente vai continuar aqui mais um pouquinho do estudo em Atos, né? A gente já está chegando ao final, estamos desde o início do ano nesse livro, mas amém. Né? Tem muita coisa aqui, mesmo assim não é suficiente o tempo para a gente ver tudo que tem aqui, né? A gente vai tirando as coisas mais importantes. Na semana passada, a gente terminou ali em Atos, no capítulo... A gente estava ali no capítulo 21 e a gente considerou algumas coisas. A gente vai dar uma recapitulada aí, que é interessante a gente tirar lições, né? É somente ler, mas é entender, tirar lições para a nossa vida. E a gente está falando aqui da viagem, né, de Paulo, que ele fez a Jerusalém, mas vamos nos contextualizar aqui. Atos 21, a gente está no Atos 21, capítulo 21, quando Paulo então chega ali a Cesareia e ele vai à casa de Filipe, aquele mesmo Filipe lá de Atos 8, aquele Filipe que evangelizou o eunuco, é esse Filipe aí, né? O evangelista. Ele tinha 7 filhas que profetizavam e ali Paulo ficou na casa de Filipe e alguns dias e desceu a Judeia um profeta chamado Ágabo. É aquele mesmo Ágabo de Atos 11 que previu a fome ali na região, né, ali da Judeia. Aquele mesmo profeta Ágabo, é ele. E ele foi ter com Paulo e os seus companheiros que estavam ali na casa de Filipe, dos seus companheiros de missão. E é uma coisa interessante que a gente vê aqui, que a gente já estava analisando, como é que Deus ele sempre usa alguém para nos avisar, ou alguma situação, né? Deus sempre vai nos dar um aviso. Quando a gente é servo de Deus, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, quando a gente quer andar na direção de Deus, alguma coisa Deus vai usar para nos avisar da sua vontade, da sua direção na nossa vida, ou de alguma coisa desagradável que possa ocorrer. Ele nunca nos deixa desamparados sem saber da sua vontade, se nos interessa andar na sua vontade, né? Se realmente nos interessa andar na sua direção. E Paulo era um homem que o coração dele era voltado para fazer a vontade de Deus. Ele tinha se entregado totalmente nas mãos de Deus, ele já não queria viver ele. E ele fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele deixou tudo. Da mesma forma que ele foi um homem zeloso pela palavra na lei, não é? Na lei de Moisés, ele era um homem que era temente ao Criador, só que ele ainda não tinha entendido que Cristo era o Messias. Quando ele entende a duras penas, né, que ele teve que ser realmente confrontado por Cristo, já ressuscitado, que Cristo teve que aparecer para ele depois de estar já ao lado do Pai, né? Quando ele no caminho de Damasco ele cai, ele recebe então, ele ouve a voz de Cristo, ele vê aquela luz, ouve a voz de Jesus perguntando por que tu me persegues. Ele é só assim para Paulo entender, de tanto zelo que ele tinha pela lei, somente Jesus aparecendo para ele dizendo, Paulo, olha, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento da lei que você tanto zela por ela. E ali ele entendeu, né? A gente já viu isso aqui lá em Atos, no início, né? Atos 9. Então a gente já entende por que Paulo era assim. Ele tentou ir para Jerusalém várias vezes, porque Jerusalém a gente sabe que para o judeu ele é a representação muito forte ali. Jerusalém para o judeu é o centro de tudo, né? É o centro, é a cidade da paz, é o centro da vida espiritual. E ele, como judeu, ele queria, muitas vezes ele tentou ir, mas Deus sempre advertiu, né, que não estava na hora ainda, que ele seria perseguido por ele ter sido um mestre da lei, e agora ele está se convertendo a Cristo, e muitos não aceitavam Cristo como Messias. Ele tem ali uma grande missão de ter que confrontar muita gente, muitos fariseus, saduceus, que não criam que Cristo era o Messias, né? E ele sabe quanto ele ia sofrer. Como ele perseguiu os cristãos, ele sabia que ele ia ser perseguido. E Jerusalém, como era o centro espiritual, né, ali para o povo de Israel, ele ia lá tocar, né, justamente ali onde estava tudo, onde
né, estavam ali os fariseus, né, os principais mestres da lei. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, então conheciam ele, e ele ia ter que mostrar a Cristo. Quando ele mesmo perseguiu os cristãos, ele ia ter que mostrar para os seus conterrâneos ali tudo aquilo que ele tinha pregado, a perseguição que ele fez, que ele estava errado, que realmente Cristo era o Messias. Ele sabia o quanto ele ia sofrer, o quanto ele consentiu, né, na morte de Estevão e a perseguição dos cristãos, na morte de cristãos, né, ainda que ele não tenha feito diretamente, mas ele consentiu, ele lavou as mãos, ele permitiu, né, quando ele como fariseu também perseguiu os cristãos. Agora ele sabia, porque Jesus avisou que ele também ia sofrer por ser um cristão. E ele muitas vezes tentou ir, o Espírito impedia. E mais uma vez ali Paulo, né, ele tem a vontade de ir a Jerusalém, pregar sobre Cristo, mas desta vez ele realmente vai acabar indo. Aquilo que foi adiado, porque o sofrimento esperava, a perseguição esperava, agora ele vai acabar indo, mas Deus o avisou antes. Deus sabia que Paulo ia querer ir, que não ia ter jeito, mas Deus avisou, você vai sofrer. Né? Mas ele estava tão certo do que ele estava anunciando, que ele não se importava, a vida dele já não importava mais o que ele ia passar. Ele sabia o seguinte: assim como ele perseguiu a Cristo, né, ele agora tinha a incumbência de mostrar que Cristo era o Salvador. Ele perseguiu os cristãos, né? Cristo já estava ao lado do Pai, mas quando ele foi o que Jesus falou para ele: tu me persegues. Porque quando se persegue um cristão, se persegue o próprio Cristo. Olha que interessante, né? Uma coisa tão... O amor que Deus tem por nós é tão grande que quando alguém se levanta, Jesus deixou isso expresso, contra nós, não está se levantando somente contra nós, está se levantando contra o próprio Cristo. Olha como é que Cristo nos considera. E ainda que Paulo tenha se convertido e se tornou aquele homem que mais sofreria, mais levaria a palavra, aquele missionário que mais... ele escreveu aqui tantas epístolas, né? E aí, mesmo assim, ele perseguiu o povo de Deus e ele agora seria perseguido. Então, às vezes, a gente pensa assim: estão me perseguindo. Não estão te perseguindo. Quando te perseguem pelo nome de Cristo, estão perseguindo ao próprio Cristo. Foi isso que Jesus deixou bem explícito. Né? E como Paulo perseguiu os cristãos, ele também foi perseguido. Ele estava perseguindo o próprio Cristo. Só que ele convertido, é claro, Jesus apagou os seus pecados, Jesus o perdoou, mas isso não isentou de que ele também fosse perseguido pelo nome de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Por ele estar pregando o nome de Cristo. E aí a gente vê aqui, voltando aqui ao contexto, que quando ele chega ali em Cesareia, depois de algumas viagens missionárias, ali desce um profeta chamado Ágabo, que vai ser usado por Deus para avisar o que Paulo passaria se ele fosse a Jerusalém. Deus nunca nos deixa enganado, ele sempre usa alguém para nos avisar quando a gente tem um propósito com ele. Olha que interessante, né? Então, ali no versículo 11 diz o seguinte, né, quando ele estava na casa de Filipe: e vindo ter conosco, tomando o cinto, o profeta Ágabo, de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios, né, dos romanos no caso. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Deus usou a Ágabo, o profeta Ágabo, mesmo que profetizou sobre a fome na terra ali, daquela região, para falar com Paulo dessa vez, que se ele descesse a Jerusalém, ele ia ser perseguido a ponto de ser amarrado, que ele ia ser preso. Quando ele pega aquele cinto e prende, né, nele mesmo, é para mostrar, fazer uma demonstração do que Paulo passaria. Ele seria acorrentado por amor a Cristo. Mas olha que coisa linda, mesmo sabendo tudo isso, Paulo estava disposto. Ele sabia que ele, uma hora ele ia ter que enfrentar isso, e ele já não estava mais, né, se importando. Ele queria cumprir o propósito de Deus e ir a Jerusalém, né? E aí os irmãos começaram a rogar no versículo 12 que ele não fosse a Jerusalém, mas ele falou: olha, que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então o perseguidor que fez tantos, né, cristãos
sofrerem perseguição pelo nome de Cristo, até consentiu na morte deles. Agora, ele mesmo se tornando cristão, ele estava disposto a morrer pelo nome de Cristo. Gente, isso é a conversão autêntica, né? A gente vê, às vezes, a gente com tão pouco, a gente já desanima, né? Que o inimigo está perseguindo. Mas Paulo, o impacto que ele sofreu, o encontro com Cristo foi tão grande, né? A conversão dele foi tão genuína, que ele estava disposto, assim como ele consentiu na morte de cristãos, ele estava disposto a morrer pelo nome de Cristo, né? Isso sim é uma verdadeira conversão de um homem que era perseguidor e se tornou perseguido pelo nome de Cristo. E aí eles tentando persuadir, tentando convencer Paulo de que ele não fosse, né, a Jerusalém, mas não adiantou não. E ele estava decidido, desta vez ele realmente iria. Ele foi impedido outras vezes, mas dessa vez ele iria. Então ele foi a Jerusalém, né? Continuando aqui, alguns discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo, né, Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos nos hospedar. Então Paulo chega a Jerusalém no capítulo 22, né? E foi recebido ali por alguns discípulos também, com alegria, por alguns irmãos. E aqui no versículo 18 diz: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, né, aquele irmão de Jesus, aquele, né, homem de Deus, e os presbíteros que ali se reuniam. E tendo saudado, contou minuciosamente que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Eles disseram: bem-vindo, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, até mesmo entre os judeus haviam aqueles que creram em Cristo, mesmo zelosos da lei. Também muitos aceitaram a Cristo, enquanto outros não, né? Não reconheceram a Cristo como Messias. Mas Paulo foi uma figura determinante em pregar para tantos gentios. Deus o usou de uma tal forma, né, que ele foi um homem, um missionário polivalente, porque ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, e ele também tinha alcance, né, tanto aos judeus quanto aos gentios. Era um homem que estava preparado para essa missão. Então ele conseguiu alcançar todos esses públicos que talvez outros não alcançariam, né? E aí, né, no versículo 21, eles falam: foram informados a teu respeito, que ensinas os judeus e entre os gentios. E aí, o que acontece? Lá vem também, né, vem as bênçãos, vem o fruto, mas também vem a perseguição que Jesus tinha avisado a ele, né? Ele, né, embora Deus, né, estava usando ele grandemente para judeus, para gentios, o que acontece? Jesus tinha avisado que ele ia sofrer muito perseguição pelo nome dele. E olha o versículo 21. Fomos informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Lá se levantou um grupo que estava acusando Paulo de se apostatar da lei de Moisés, né? Judeus acusando Paulo a se apartar da palavra de Moisés, que, né, nós sabemos que os judeus seguiam as leis de Moisés. Então ele já estava sendo considerado um opositor, né, da lei de Deus. E aí o que Jesus avisou, né? Você vai ser perseguido pelo meu nome, assim como tu perseguiste, né? Vão te perseguir. E que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Ou seja, olha só, quando descobrirem que você está aqui em Jerusalém, vão te perseguir. Eles estão atrás de você, porque estão te acusando de você de tirar o povo, né, judeu da lei de Moisés, aí de tentar tirá-los, apartá-los da lei de Moisés. Faze, portanto, o que te vamos dizer entre nós. Há quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Eles estavam fazendo ali os votos do dia da purificação, né, que ia acontecer ali, naqueles dias em Jerusalém. E aí eles deram uma sugestão a Paulo: você é judeu, então faz aí os rituais ainda, né, da lei aí, para que você possa mostrar que você não está contra a lei, mas você está pregando aí, mas você não está contra a lei, né? Toma-os, né? Vai com os quatro, esses quatro homens, esses quatro judeus, purifica-te com ele, né? Faz as despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que na verdade não é verdade o que se diz ao teu respeito, que você está sendo usado para distrair o povo, tirar o povo da lei de Moisés, que você não está traindo os judeus, né, sendo você, né, um judeu.
Pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Isso era uma estratégia, né? Para que Paulo não fosse ali morto, não fosse perseguido e pudesse pregar a palavra de Jesus, né? Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo. Ele foi ao templo por quê? Uma estratégia, né? Como judeu, ele foi ali uma estratégia. E aceitou os cumprimentos, né, dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo cumpriu aqueles ritos, não porque ele já sabia que ele não era necessário fazer isso para ser salvo, mas para mostrar, né, a eles que ele não vinha rebater a lei, mas vinha para pregar Jesus e mostrar que Jesus era o cumprimento da lei. Tudo isso ele fez. No versículo 27, a gente está dando prosseguimento ali em Atos, diz: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram. E aí começou a perseguição. Por mais que Paulo teve todo aquele cuidado, a estratégia, né? Houve um alvoroço, porque já se havia espalhado que ele pregava que não deveria seguir a lei de Moisés, mas tinha que receber Jesus como Salvador, que recebendo Jesus como Salvador, né? Já era o suficiente, já estava cumprindo a lei. Isso é verdade, porque Jesus veio pregar isso, só que ele, como judeu, para ele convencer o povo judeu disso, era difícil, né? Era uma coisa que estava ali, né? Eles tinham que reconhecer em Cristo o cumprimento da lei. E aí ele tinha que, né, de explicar tudo isso, mostrar o plano de salvação, e muitos não estavam dispostos a entender, como ele um dia também não estava disposto a entender, e perseguiu aqueles que falavam de Cristo, os seus irmãos que falavam de Cristo. E aí, gritando, né? Israelitas, socorro! Este é o homem que toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o lugar, contra este lugar que era o templo, né? Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Ele estava ali em companhia, né? De Trófimo, que era um grego de Éfeso, né? O Éfeso, ele era o Efésio, perdão. Ele era de Éfeso, ele era um Efésio. E estava na companhia ali de Paulo, e eles acharam que Paulo tinha profanado o templo, colocando esse Trófimo lá dentro do templo. Só porque ele tinha encontrado ele, conversado com ele em algum lugar, já começaram a se levantar as calúnias ali. E aí toda a cidade se agitou, né? Agarraram Paulo, arrastaram ele para fora do templo, né? E foram a portas fechadas, olha só, e procuravam matá-lo. Olha o que Jesus explicou, né? Avisou ele que ele seria muito perseguido pelo nome. E por isso, muitas vezes, ele foi impedido pelo Espírito de ir para Jerusalém. Mas aí, quando Deus viu que estava preparado para isso, Deus permitiu. Sabe? Deus só permite certas situações na nossa vida quando Ele vê que a gente está preparado. Às vezes a gente busca, né? Quando a gente quer buscar, muitas vezes Deus avisa e Ele avisa. Se a gente quiser buscar a tribulação, também, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas Deus, quando Ele vê algo que a gente vai fazer, você como servo de Deus, que vai te trazer um prejuízo que não seja da vontade dEle, Ele vai te avisar. Ele te poupa. Não foi o caso de Paulo aqui, porque havia chegado a hora dele enfrentar isso. Isso aí era, né, já era o momento. Eu já tinha preparado ele em outras ocasiões. Aí chegou o momento. Mas você, quando que Deus vai permitir que você passe por uma situação, né, que Deus vê que você vai precisar de muita fortaleza para enfrentar? Quando Ele vir que você está preparado para isso. Deus te prepara, Ele forja o teu caráter, Ele te dá experiência, Ele te treina para as situações que você tem que enfrentar. Você só vai enfrentar situações difíceis fora da hora se você mesmo não quiser dar ouvidos à direção dele. Que aí também não vai, muitas vezes ele não vai te impedir que você tenha livre-arbítrio. Ele vai te avisar. Mas quando você tem que passar algo que é necessário que você passe, Deus vai te preparar como servo dele para que você esteja
forte o suficiente para que você passe aquilo ali. Embora você vá sofrer, como Paulo sofreu. A gente não vai dizer aqui que Paulo não sofreu. Ah, foi uma maravilha, Paulo estava aí. Não, ele tinha sentimentos como nós temos. Ele tinha também as limitações dele como ser humano. Ele tinha o seu momento de fraqueza, o seu momento de tristeza. E ele vai dizer isso mais tarde, que ele passou por tudo isso. Como Cristo também enfrentou. Mas neste momento ele estava preparado. Ele falou, eu estou preparado até para morrer pelo nome de Cristo. Né? Por isso que ele foi nessa vez. E aí, o que fizeram com ele? Olha aqui, olha, só porque ele estava pregando a Cristo, olha o que fizeram com ele. Então, né, os soldados o levaram centuriões e correu para o meio do povo, né? E ao ver chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar. Olha que coisa, o que aconteceu aqui com Paulo? Ele foi espancado, né? Levaram os soldados, ele no meio do povo, e o povo está espancando a Paulo. O perseguidor agora estava sendo perseguido. Aquele que consentiu na morte de Estevão agora estava apanhando ali em praça pública por amor a Cristo. Mas ele estava preparado para isso. Ele falou que estava disposto até a morrer pelo nome de Cristo. E aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, como se fosse ele um elemento perigoso. Ele só estava falando de Jesus, ele não estava oferecendo perigo nenhum, mas acorrentaram Paulo, perguntando o que ele havia feito. Ele nem sabia o que Paulo tinha feito, estava achando que ele era um criminoso, para que a multidão toda se voltasse contra ele, quisesse matar ele, né? Hoje, deve ser um elemento de alta periculosidade. E não era, ele somente estava falando de Jesus. Olha como falar de Jesus muitas vezes incomoda, né? Incomoda. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então aquele comandante pediu para que recolhessem Paulo, para entender o que estava acontecendo, que ele estava pensando que tinha ali um malfeitor, um marginal, alguém que tinha feito alguma coisa muito grave, estavam querendo linchá-lo. E a única coisa que ele estava fazendo era falar de Cristo. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando, mata-o. Né? E a gente lembra do mestre, né? Na mesma forma que Jesus, quando entrou em Jerusalém, né, ele foi até recebido com hosana, e depois ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi levado à morte. Agora Paulo estava passando pela mesma coisa no mesmo lugar. Queriam matá-lo, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, né? E aí o que Paulo, né? Paulo, sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? E respondeu ele, sabes grego? Paulo sabia, né? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sícaros? Então, eles confundiram Paulo com um mau elemento aí, com uma pessoa que tinha um egípcio que tinha levantado aí uma multidão, né, contra o governo romano e tal. Ele foi confundido com esta pessoa que era procurada, que era considerado por eles um malfeitor. E não era Paulo. Até isso confundiram Paulo com criminoso, né, na visão deles, né, que era um criminoso. Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Então ali eu vou aqui resumir um pouco, porque ele começou a dar todo o seu testemunho ali, falando, né, da sua conversão, de como Cristo apareceu para ele, né, de como ele também era perseguidor de Cristo, mas que ele reconheceu em Cristo um Messias que era esperado pelo povo judeu, e falou que Jesus realmente era aquele Messias. Ele, como judeu, falou para os judeus para alcançá-los, para que eles acreditassem que Cristo era o Messias esperado. Ele fez a parte dele para o qual Deus havia chamado, para ser testemunha tanto entre os judeus como entre os gentios, tanto aqueles que eram da promessa, né, os filhos da lei de Moisés, quanto aqueles que não eram do povo israelita, né, os gentios. Todo mundo, então, para todo mundo ele estava preparado. E aí ele estava falando dos seus conterrâneos, como foi a perseguição que ele fez a Cristo, aos cristãos, como foi a conversão dele, tudo isso aqui nesse capítulo 22.
E ele contando ali o seu testemunho. Só que o testemunho de Paulo alcançou alguns? Com certeza, mas incomodou a muitos. Incomodou a muitos que não conseguiam, né, entender que Cristo era o verdadeiro Messias. Como que o testemunho, às vezes, né, de um cristão pode incomodar a muitos? Quando você mostra ao mundo que está, às vezes, com pessoas que estão aí no mundo com uma venda nos olhos e que não entendem como é genuína a tua vida em Cristo, como a palavra de Deus é verdadeira, como Jesus é, né, o nosso Salvador, e você tenta mostrar isso, muitas vezes isso vai incomodar. Não são todos que vão olhar para o teu testemunho e conseguir ver em você aquilo que você está transmitindo, que é a verdade do Evangelho, que é a libertação trazida por Cristo. Muitas vezes aqueles que não estão preparados, né, que não querem dar lugar ao Espírito Santo, eles não vão entender o seu testemunho. E a perseguição vem. Mas isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com Paulo, e isso acontece conosco. E Jesus advertiu que assim como ele foi perseguido, assim como ele foi mal interpretado, assim como o inimigo levantou-se contra ele, também isso aconteceria conosco. Então às vezes a gente fica triste, a gente fica desanimado. Eu prego, as pessoas não me entendem. Eu dou testemunho, as pessoas não conseguem entender a visão de Deus na minha vida, o que é Jesus, né? Como eu fui liberto por Cristo. Não fique triste, não se entristeça. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você passa por mal interpretações, por ser um cristão, por dar seu testemunho, por mostrar, né, uma vida diferente, porque você teme ao Criador, Jesus passou por isso. Paulo, um grande discípulo, passou por isso, e outros discípulos mais. O perigo é quando as pessoas já não se importam mais com o teu testemunho. O perigo é quando você não incomoda. Você deve se preocupar, não é quando as pessoas se incomodam por você tentar fazer a vontade de Deus e te chamam, né, de fanático, ou, né, te censuram. Mas você é iludido com esse negócio de igreja, de Cristo, de evangelho. Isso aí já que passou. Você deixa de viver a vida por causa disso. Isso aí é... E elas te criticam. Eu não vou nem me aproximar dessa pessoa porque é um fanático. Quando alguém te considerar um fanático, quando alguém te considerar uma pessoa fora da curva, né, aí desse mundo, não se entristeça, porque Jesus avisou que aquele que o seguisse passaria também por isso. Se alegre. Por contrário, Jesus falou assim: alegrai-vos quando forem perseguidos pelo meu nome. E hoje em dia as pessoas se incomodam por serem perseguidas por Cristo, mas não se incomodam de estar fazendo escândalo. Não, eu tenho que agradar, eu tenho que ser agradável, então eu vou ser moderninho, né? Vou fazer tudo que... Vou estar ali no meio, eu vou estar rindo, eu vou estar fazendo tudo que... Não, que você não possa estar rindo, nem se divertindo no meio de pessoas, né? Não. Mas desde que isso não fira os princípios da sua fé. Desde que isso não te faça negar o evangelho de Cristo. Desde que isso seja uma coisa sadia. Né? Você não vai ser uma pessoa alienada de tudo, não. Mas quando você vê que algo entristece o Espírito Santo e que não é, né, para você, é a vez de você fazer a vontade de Deus e não estar entristecendo a Deus e ficar na sua. E aí muitos vão dizer: é careta, né? É um alienado, é um fanático. Não se entristeça. Hoje as pessoas acham que o evangelho tem que agradar o mundo. É tudo, né? Venha como está e fique como está. Venha, porque na nossa igreja você pode ficar do jeito que você está. E não é assim. Você não vai se tornar uma pessoa fanática, a ponto, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Gente, Jesus é equilíbrio. Jesus é equilíbrio. Tudo que é lícito, tudo que é puro, tudo que é amor, tudo que é para ser agradável, tudo que é família, né? Que une, que é familiar, né? Que engrandece a família, a união, o amor, a fraternidade. Isso tem que ser exercitado. Agora, tudo que é
né, pecaminoso, que tenta denegrir a lei de Deus, que tenta enganar o próximo, a deslealdade, a falta de honestidade, a mentira, e isso a gente tem que rejeitar. A gente não vai aceitar porque o mundo está fazendo, não importa, o mundo vai fazer, mas você não vai fazer. Ah, porque é bonito, hoje em dia, tá tudo liberado, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu vou sentar ali na roda, eu vou rir das piadas obscenas, não, eu tenho que... Não, aí não. A gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos mostra até onde a gente pode ir. A gente não vai ser uma pessoa chata, né? Ah, não, eu não posso sentar aqui com fulano, porque é pecado, tudo é pecado, vê pecado em tudo. Posso sentar, tomar um café, posso conversar com uma pessoa que não seja cristã? Não, por contrário, Jesus sentava com todos. Só que ele sentava ali, mas ele não deixava a sua essência de filho de Deus. Ele falava das coisas puras, ele falava de coisas louváveis, ele falava de coisas decentes, ele falava de coisas que edificantes, ele falava de coisas que, né, seriam bênção na vida das pessoas. Ele mostrava a salvação, ele mostrava o que é o amor, a lealdade, a fidelidade, a retidão. E a gente pode fazer o mesmo. No momento que está ferindo os princípios de Deus, a gente se afasta. De uma forma educada, mas a gente se afasta, a gente cala, a gente, né? De uma forma gentil, porque Jesus sempre foi gentil. Ele só era duro com os hipócritas, né? Mas ele era gentil com as pessoas leigas e que tentavam, né, entender, porque estavam na ignorância. Não deixava de ser amor, mas também ele não abria mão dos seus valores como filho de Deus. Tudo é equilíbrio. Então ali, o que acontece? Paulo é perseguido porque ele estava falando daquilo que Jesus fez na sua vida. Glória a Deus, Jesus falou para ele que ele seria perseguido por isso, e estava se cumprindo a palavra. Nem por isso ele deixou de fazer, de abrir a sua boca, de testemunhar. E ele sabia que ele ia ser até mesmo açoitado, e ele foi. Aí ele fala, né, no meio da multidão, ele fala da sua conversão. E aí o que acontece? Ele diz, que Jesus falou para ele, vai, que eu te enviarei para longe aos gentios. Quando ele falou isso? No meio dos judeus. Ouviram, aqui está no versículo 22, tá? Do capítulo 22, eu já estou chegando ao final dessa parte do estudo. Ouviram até essa palavra. Os judeus não jamais iam admitir que Deus, o Criador, também estava interessado nos gentios, naqueles que não eram israelitas, porque até agora eles tinham entendido que eles eram um povo santo, que a lei de Moisés era deles, e que alguém quisesse chegar até Deus, ao Criador, tinha que chegar ao povo dele, se aliar ao povo dele, ser do povo dele, do judeu. E agora vem Paulo e mostra que Jesus veio para todos, independente de ser judeu ou gentio. Aí isso tocou ali no ponto sensível do povo judeu. E eles eram judeus, os que estavam vindo. Quando ele chegou e mostrou que ele era o apóstolo que veio para os gentios, aí acabou tudo, né? Tira tal homem da terra, porque não lhe convém que ele viva. Aí começou aquilo que Jesus avisou, olha, aquilo que ia avisar, que o profeta Ágabo avisou ele lá, vão te amarrar, vão te prender, vão te fazer sofrer. Mas Paulo estava preparado para isso. Ele já sabia. Estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atiravam poeira para os ares, porque o judeu tinha essa, né, quando eles estavam indignados, eles atiravam poeira, pegavam as capas, jogavam para cima, tiravam as capas, jogavam poeira para os ares, para mostrar revolta, indignação. E ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Chamou a atenção das autoridades, o comandante não estava entendendo mais nada, porque tanta indignação, né? Quando estavam amarrando as correias em Paulo, ele disse ao centurião presente, aquele guarda que estava ali, né? Ser-vos-á porventura lícito a soltar o cidadão romano? Aí entra a inteligência de Deus na vida de Paulo. Deus não ia escolher uma pessoa diferente para sua missão. Ele tinha a missão de levar o evangelho tanto aos gentios quanto ao seu povo judeu. Ele era um judeu e ele tinha toda a autoridade de pregar para os judeus. Ele era um rabino. E mostrar que dentro da lei Jesus cumpriu todas as prerrogativas de Messias. Mas ele também tinha cidadania romana que ele adquiriu do pai, que tinha adquirido a cidadania romana. Olha só como é que é, né? Deus ele é estrategista, Deus ele tem estratégias
Ele tem estratégia na sua vida. Ele não te pegou à toa, aleatoriamente, para uma missão que ele te deu. Tudo da Deus é pensado, Deus é sábio. E ele escolheu a Paulo, porque Paulo era um homem polivalente, porque Paulo era um homem que podia abarcar todas aquelas cidadanias e falar de Cristo para todos eles. Ele tinha também a cidadania romana. Então ele seria ouvido também por eles. E aí, ele não podia ser açoitado como um estrangeiro. Tinham que respeitá-lo por ser cidadão romano, né? Ali tinha um limite para o castigo dele. E aí, o centurião, vendo que ele ia ser açoitado, falou: o que estás a fazer? Ele é cidadão romano. E vai dar uma confusão. Isso aí, ele também tem a cidadania romana. Ele é judeu, mas ele é romano também. Para. No momento que eles iam açoitar Paulo, olha como Deus escolhe a pessoa certa para a missão certa. A missão que Deus tem na sua vida é para você, não é para outro. Seja ela pequena, seja ela grande, mas é a sua. E não tem que ser comparada à missão de ninguém. Deus tinha um plano na vida de Pedro, Deus tinha outro plano na vida de Tiago, Deus tinha um plano na vida de Filipe. E não era porque é um maior que o outro, não. É porque Deus tem pessoas específicas para missões específicas. Ele leva em consideração a sua experiência, o seu preparo, o que você viveu. Então, o que eu vou fazer, você não pode fazer no meu lugar. O que você vai fazer, o outro não vai fazer. A não ser que você não queira. Aí Deus também não vai ficar dependendo de você. Ele levanta outro. Então, onde você está é onde Deus te colocou. Sempre procure perguntar a Deus: qual é a missão que o Senhor tem para mim? O que o Senhor me forjou para eu ser? Quem sou eu? O que eu tenho? Qual é? A gente, às vezes, né? A gente esquece de perguntar para Deus o que Ele quer. A gente diz muito para Deus o que a gente quer. Olha, Paulo, pai, meu pai, eu quero isso, pai. Mas a gente não pergunta: pai, o que tu queres de mim? Olha que bonito o exemplo de Paulo. Paulo não ficou falando: eu quero fazer isso, eu quero. Ele só aceitou. Ele se preparou e aceitou aquilo que Deus queria dele. Aí ele foi entender por que ele também era cidadão romano. Talvez lá atrás ele não entendia. Mas quando ele chegou nessa etapa da vida dele, ele entendeu por que ele tinha certas coisas. E por que ele foi chamado, ele especificamente, para essa missão. Ele tinha um conhecimento de um fariseu que muitos outros não tinham. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, como os outros não foram, muitos outros não foram. Ele tinha acesso aos gentios, como outros não teriam e não entenderiam. Então ele estava preparado para isso. Deus nunca vai te dar uma missão ou uma situação que você não esteja preparado para enfrentar. Mas por que eu estou enfrentando essa luta? Se não fosse para você enfrentar, se você não estivesse preparado, Deus não ia deixar. A não ser que você não esteja na direção dele, que aí foi você que procurou. Mas se você está fazendo aquilo que Deus está te orientando, e se surgir alguma coisa, pode contar que Deus está contigo no negócio, ele vai te dar um escape. Deus não deixou que Paulo fosse envergonhado. Se Deus está no negócio, ele te dá um escape. Agora, se a gente bota a cara e faz a nossa própria vontade, aí Deus vai atuar até pela misericórdia. Quando ele diz: socorro, Senhor, fui para o lugar que eu não devia ir. Aí é problema teu, mas Deus, com certeza, no momento, ele, como teu pai, como amoroso, ele vai se estender a mão. Agora, ele não tem responsabilidade sobre isso. Você vai ter que voltar para o ponto onde Deus tinha te colocado lá, e ele mandou você ir. Mas se é Deus que está te mandando ir e você está sendo perseguido por isso, ou se está acontecendo alguma coisa que parece contrária, pode ficar tranquilo, que ele vai atuar nisso aí. No momento que tiver crítico, Deus vai mandar, e olha só o que Deus mandou, a sabedoria de Paulo. Olha só, cidadão romano. Peraí, vamos parar, gente. E aí ele: eu tenho direito de nascimento. Perder essa cidadania aí do meu pai, da minha família, aí ó. Aí imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir os açoites. Iam açoitar ele e pararam. Não pode, não vou fazer. Até o comandante ficou com medo. Não vou, a gente não pode fazer nada com esse homem agora não. Vamos mandar ele lá para ele ser interrogado lá. Vamos mandar ele lá para o Sinédrio. E aí, no dia seguinte, querendo certificar dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, né? O comandante soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o Sinédrio. Aí mandou ele para o povo dele: ele que resolva lá. E mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. E a gente vai, na semana que vem, continuar no capítulo 23, né? O que aconteceu ali no Sinédrio, que aí Paulo estava ali diante do sacerdote Ananias, né?
diante do povo dele. Os romanos não quiseram meter aí ainda a mão nesse negócio para não criar problema para eles. Ele é cidadão romano. Mandaram ele para o Sinédrio. Mas olha só, Paulo estava fazendo o propósito de Deus, estava. Ele foi a Jerusalém, ele foi avisado? Foi. Mas não era propósito de Deus que ele estivesse ali falando de Cristo? Era. E por que ele estava sofrendo tanto? Às vezes sofrimento é o ser humano mesmo que procura. E aí, né, Deus ele tem misericórdia, até ajuda. Mas há momentos que Jesus ele não enganou a gente. Olha, você vai ser um mar de rosa a tua vida, ninguém vai se levantar contra você. Ele advertiu que nós, assim como ele foi perseguido, nós também seríamos. Se a gente está agradando a todo mundo, tem alguma coisa muito errada. Porque o verdadeiro cristão, assim como Cristo, não vai agradar a todo mundo. Vai ter um momento que você vai ter que, né, mostrar algo diferente, que você não vai estar indo no mesmo curso do mundo. E a gente vê hoje uma igreja que está se moldando ao mundo de uma tal forma. Não, a gente tem que, né, uma modernidade. Não, venha como está e fique como está. Vamos desconfiar disso, dessa pregação do Evangelho? Não é criar preconceito, mas vamos analisar com a Bíblia. Por quê? Venha como está, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas depois tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Jesus falou para aprender. Não é venha sem saber e continue sem saber e vai vivendo do seu jeito. Aprendei de mim. E a gente precisa que isso volte a acontecer. Não é aprender o que a sociedade está apresentando como bonito, como floreado, né? Tudo pode, tudo. Também não é ser aquela pessoa que, né, tudo é pecado, que não pode isso. A gente tem o equilíbrio, a moderação para a qual Deus nos chamou. Ele nos chamou para ter o espírito de moderação. Não é para viver segundo os costumes pecaminosos do mundo, mentindo, adulterando, enganando, né? Ganância, sempre tentando levar a melhor, né? Ah, seja o que for, levei a melhor, tá legal. Não. Às vezes a gente tem que levar a pior, mas ser fiel a Deus para não enganar o nosso irmãozinho, para não deixar o direito do outro ser cumprido, né? Se a gente acha que tá tudo legal, desde que a gente se dê bem, tem alguma coisa muito errada. Mas também não é que por isso que tudo é pecado. Não, eu não posso, é pecado, eu não posso rir, eu não posso me alegrar, eu não posso sair com, né, minha família, eu não posso ter um tempo de lazer, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso ver um filme, desde que esse filme, né, não seja um filme que fira os princípios de Deus na minha vida, mas que me dê até uma lição, que eu possa até tirar alguma coisa para aquilo ali de importante. Seja uma coisa que vai acrescentar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tudo é o equilíbrio. A palavra de Deus diz que Deus nos deu um espírito de moderação. Deus está nos preparando para que a gente possa estar em todos os meios, em todas as situações, não ferindo os princípios de Cristo, mas também não nos alienando do mundo, porque também como que a gente vai influenciar o mundo que a gente se aliena? Em que nada se pode? Se trancar, né? Dentro de um mundo só nosso, a Bíblia fala que nós somos como cordeiros no meio dos lobos. A gente está aí no meio da sociedade, a gente não pode se evitar isso. A sabedoria para viver, é isso que Deus quer que você tenha. Saiba viver. Agora isso vai te trazer perseguição, porque muitas vezes você vai ter que dizer não. É aprender a dizer não se algo vai ferir a Deus. E aprender a lidar com as situações sem ser uma pessoa alienada também, né? Eu posso viver uma vida digna com a minha família, eu posso me divertir, eu posso aproveitar a natureza, desde que isso não esteja ferindo algum princípio de Deus contra o meu próximo. Tudo é um equilíbrio, espírito de moderação. Amém? Eu agradeço a oportunidade, a gente vai depois continuar a meditar nesse estudo, né? Que a palavra de Deus é rica, tem muita coisa pra gente. Eu vou agora chamar o pastor Marcelo, que vai dar a palavra, amém? Que Deus abençoe a todos que estão aí na live também. Eu agradeço.